Alô? Tem que pôr bem juntinho. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus se faça neste ambiente, que possa nos envolver, envolvendo também os nossos irmãos desencarnados, que aqui vêm para estudar conosco. E para dar início, nós vamos ler uma mensagem, é uma mensagem que foi recebida aqui nas nossas reuniões mediúnicas. Amados irmãos, que a paz do Cristo Jesus faça-se em vossos corações e que nesses instantes de reflexão pensemos em Jesus na hora do suplício na cruz, quando disse ao Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus nos convidava a fazermos o mesmo. Entregar o espírito a Deus é dizer ao Pai: faça-se sempre a vossa vontade, Senhor do universo. Somente aquele que crê e confia no Criador se entrega aos desígnios com fé e com coragem de enfrentar as piores adversidades, que são aquelas criadas por nós mesmos. Todo aquele que combate o mal em si se torna digno de lutar contra as adversidades que muitas vezes colocam em risco o ambiente, as pessoas, os espíritos. Ter Deus escrito na fronte é ter coragem de ser bom, é ter coragem de lutar para que a dignidade, a benevolência, a misericórdia se espalhem por toda a terra. Porque cada um que se volta para a essência divina semeia amor, planta caridade e não espera por frutos de gratidão, mas agradece a oportunidade. Amados de minha alma, o bem habita em vós. Sejam bons, cresçam, busquem sempre os caminhos que levam ao Pai. Ele nos abençoa sempre e nos abençoará quando nos acolher em seu seio. Que a paz permaneça em vossos corações. É muito tocante essa mensagem, né? Quando ele fala que tenhamos coragem de ser bons, tenhamos coragem, né? De nos desprendermos, de entregar ao Pai, que Ele estará conosco sempre. É bom a gente ler e refletir bem cada palavra, né? Porque são grandes lições que os Espíritos nos trazem. Aproveitemos, né? Então, para dar continuidade à nossa tarde de estudo, vamos orar ao Pai. Amado Mestre Jesus, que a Tua paz nos envolva, nos encoraje e nos fortaleça no nosso propósito de estudar as Tuas lições, de seguir os Teus exemplos, de procurarmos a cada dia ser seres humanos melhores, mais amáveis, mais amigos, mais cordiais, mais caridosos. Mestre amado, esteja sempre conosco e que nunca nos falte a fé, a esperança e a coragem para te seguir. Que assim seja. Hoje nós temos o Livro dos Espíritos com Fred e o Evangelho com a Carla. Oi. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Então, vamos dar continuidade aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na questão 570.
das ocupações, né, e missões dos espíritos. Então, aqui são explicações especialmente relacionadas à nossa encarnação, qual a nossa missão, o que é essa missão, o que nós devemos buscar para nos melhorarmos. São questões bem interessantes, porque traz realmente um conforto e um norte, né, quando a gente começa a entender que os espíritos superiores nos respondem. Então, a questão 570, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Ou seja, os espíritos sabem o que eles devem fazer, qual a missão, eles compreendem realmente o que devem executar? E a resposta é bem categórica, né? Não. Há os que são instrumentos cegos, ou seja, muitas vezes desempenham uma missão sublime, que fazem o bem, que muitas vezes têm na consciência, mas não compreendem o que estão fazendo. Então, cego aqui no sentido de que, apesar de não saber, né, que está executando um desígnio da providência, no nosso íntimo, na nossa consciência, quando fomos criados simples e ignorantes, nós sabemos que fomos feitos para o bem. Então eles respondem que não, mas que existem os instrumentos cegos. Mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Ou seja, a depender da elevação, do grau de conhecimento, da moralidade do espírito, né, ele sim vai ter conhecimento dos desígnios da providência, do que ele está aqui para executar. Mas mesmo aqueles que não têm essa compreensão, como está na resposta aqui, também têm uma utilidade, porque essas questões aqui, elas vão falar também da questão da utilidade. Todos nós temos. Todos nós temos a nossa missão íntima, né, de nos melhorarmos. Mas essa questão da utilidade que é importante. Porque muitas vezes nós achamos, né, que não temos utilidade, que não servimos para nada, mas nós somos partes da criação. E como nós somos parte dessa criação, nós fazemos parte dessa criação, é que nós estamos compreendendo que cada um de nós tem a sua utilidade. É que na lei de Deus nós sabemos que ninguém é mais importante que o outro. Quando nós temos uma lei de justiça divina, que é misericordiosa, bondosa e igualitária, não se pode, né, acreditar que somos melhores que os nossos irmãos. Nós estamos todos aqui em missões, né? Estamos todos aqui para nos melhorarmos, depurar o espírito, né? Estamos encarnados, a beleza da encarnação, né? Estamos aqui encarnados e muitas vezes não agradecemos, né, essa oportunidade de estarmos com essa oportunidade de melhorar. E a questão 571, Kardec pergunta para os espíritos: só há espíritos elevados no cumprimento das missões? Ou seja, só espíritos superiores que têm missões a cumprir, missões aí que trazem um progresso, né, seja ele moral ou material? E a resposta dos espíritos: a importância das missões está em relação, e agora que é interessante, com a capacidade e a elevação do espírito. É aquilo, Deus não dá um fardo maior para a gente carregar. Então olha que interessante, capacidade e elevação do espírito. Então conforme nós temos uma maior capacidade, nossa moralidade está se desenvolvendo, a prática do bem, quando nós já não estamos mais odiando os nossos irmãos, quando a gente está esquecendo as ofensas, praticando a verdadeira lei de Deus, que é a caridade, né, a benevolência, o perdão, a indulgência, nós estamos com uma capacidade muito boa, estamos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa moralidade. E a elevação do espírito? O que é um espírito elevado?
como que o Espiritismo vem nos explicar isso. O espírito elevado não é aquele que é melhor que nós. Espírito elevado é aquele que já passou pelas fieiras da expiação, da ignorância, e que muitas vezes retorna em missão para auxiliar quem? Aqueles que estão aqui, que somos nós. Que são aqueles que precisam de ajuda, de auxílio. Que nós somos que está aqui na resposta. Qual que é o caminho? É a prática do bem. É amar os nossos inimigos. É aproveitar essa encarnação para tentarmos tirar todos os vícios que ainda nos afligem. O orgulho, o egoísmo, o rancor, a vingança. Porque senão nós não vamos nos elevar. Outras ações serão concedidas. Mas não é mais interessante, se a gente for raciocinar, passar pelo crivo da lógica e da razão, se a gente começa a fazer hoje, nós vamos adiantar o nosso melhoramento, nos elevar até Deus, que é o que ele está dizendo aqui. A importância das missões está proporcionalmente relacionada com a capacidade de elevação do espírito. E nós temos o exemplo, que é Jesus, espírito da mais elevada ordem, que veio em missão, que veio nos mostrar o amor, que veio aqui nos mostrar que nós temos que nos amar, senão não vamos chegar no reino dos céus. A perfeição que o Espiritismo nos mostra. Exemplo maior que esse nós não temos, até porque não precisamos, né? Devemos seguir os ensinamentos de Jesus. E ele dá um exemplo aqui. Eles dão, né? O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, que não é a do general, ou seja, todos têm a sua importância. Todos, sem exceção, são filhos de Deus. Quando nós cremos que nós somos filhos de Deus, nós começamos a entender a nossa missão interior. E qual é a nossa missão interior? Nos tornarmos pessoas melhores. Eu não posso querer melhorar o outro se eu ainda não busquei a minha melhora, né? E quando você encontra isso, nós conseguimos o que? Entender que a missão, eu não preciso ter uma missão aqui para ser aplaudido. Eu não preciso fazer o bem para que todos vejam. Mas eu preciso buscar a minha melhora. É isso. A encarnação é para isso. É para nós nos melhorarmos. Porque quando a gente nos melhora, nós vamos auxiliar o próximo também. Melhorar o próximo, um filho, um familiar. Então que busquemos, né, compreender dentro de nós esse germe do amor. Porque todos fomos feitos para o amor. E quando estamos aqui encarnados, quero chegar nessa elevação que está aqui, eu tenho utilidade? Tenho. O que eu faço? É a prática do bem. É a renúncia, é a escolha da porta estreita, é amar ao próximo como a si mesmo, é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Com isso nós começamos a nos elevar, a comungar do pensamento de Deus. E a próxima questão, meus irmãos, questão 572. Kardec pergunta: a missão de um espírito lhe é imposta? É uma obrigação, né? Deus impõe isso? Ou depende da sua vontade? Olha que interessante. O espírito, quando encarna, ele vem em missão. Ele escolheu aquela missão ou aquilo é imposto por Deus? E a resposta: olha o livre-arbítrio. Ele a pede. Ele a pede e alegra-se de obter. E muitas vezes nós reclamamos da vida. Mas quando nós estamos aqui encarnados, quem que escolheu a encarnação lá no plano espiritual? Nós. Nós pedimos para estar aqui em missão, para nos melhorarmos. E se nós mesmos pedimos, nós devemos render gratidão. Porque nós nos alegramos. E assim, quando a gente consegue, alegra-se de obter.
Nos alegramos no plano espiritual. Aí quando chega na Terra, num planeta de provas e expiações, vem as tribulações, as vicissitudes, que a expiação não é nada mais do que as vicissitudes que nós passamos na vida. E ao invés de nós agradecermos os problemas, os obstáculos, tudo o que nos é colocado, nós às vezes lamentamos, nos revoltamos contra Deus. E não é esse o caminho, porque fomos nós que escolhemos estar aqui. Nós que pedimos para estar aqui encarnados. E se fomos nós que pedimos, vamos aproveitar essa encarnação. Aproveitar porque é essa encarnação que nós precisamos. Se vai ter outra ou não, se nós vamos encarnar em outros mundos, vai depender do que fazemos aqui, do presente, do que plantamos aqui hoje, que é o que ele está falando aqui. Se nós nos alegramos de estar aqui, quem não se sente feliz com a encarnação de um filho, de um parente, de alguém que chega? Nós sentimos, porque nós fomos crianças. Nós encarnamos também. E isso que o Espiritismo vem nos mostrar. Com esses esclarecimentos. E tem a 572A, uma subdivisão aqui, em que Kardec pergunta: a mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Ou seja, muitos espíritos podem pedir a mesma missão, encarnar em uma mesma situação, fazer esse pedido a Deus? E a resposta é sim, sim. Há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Quais que serão aceitos? É o que está na questão anterior. Aqueles que têm capacidade de elevação. É aquela frase, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque quando nós desencarnarmos, quando chegarmos no plano espiritual, o que vai ser perguntado para nós? Vamos fazer o raciocínio contrário aqui. Ao invés da encarnação, muitos pedem para encarnar em missão, mas só aqueles que têm essa capacidade que vai ser atendido por Deus. E o contrário? E quando nós desencarnarmos? Nós vamos entrar no reino dos céus, né? Que é uma metáfora, entrar no reino dos céus. O que vai ser perguntado quando estivermos lá? O bem que nós fizemos, quantas lágrimas enxugamos, se fizemos ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito, ou vai ser questionado da gente o patrimônio que nós construímos, o que nós adquirimos, a posição social que tivemos, que é importante, mas isso tem importância no plano espiritual? Não. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, pois esses escolhidos são aqueles que, por vontade própria, com o seu livre-arbítrio, buscou a melhora. Esses que vão ser chamados, por enquanto, de filhos de Deus. Esses que praticaram o bem, meus irmãos. Porque o bem, nós sabemos, o Espiritismo mostra isso de uma forma lógica. Ele é imperecível. O bem, ele não perece, ele não estraga, ele não some. Ele sempre vai existir. E o mal? O mal é passageiro. O mal é efêmero. O mal é a ausência do bem. O mal, ele existe porque nós estamos em um planeta de provas e expiações. Quando aqui na Terra não habitarem mais espíritos maus, quando o amor for a lei regente das relações sociais, a Terra também será um mundo de regeneração. Mas para isso, temos que fazer a nossa parte. Para isso, temos que todos os dias plantar a sementinha do bem. Porque aí sim, quando nos for questionado qual o bem que você fez, você vai poder responder: muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. E a última questão, meus irmãos, dessa tarde. Desculpe, vocês me desculpem. Alô. Desculpe. Questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Olha que interessante. Em que consiste a nossa missão aqui hoje? Nós aqui hoje reunidos, e os irmãos do YouTube também. Instruir os homens, ajudá-los a avançar, é a resposta, e melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Olha só, instruir, ajudar e melhorar.
instrui, ajuda e melhora. É essa a nossa missão. Não precisa ter uma missão grandiosa. Busque a instrução. O que é nos instruir, irmãos? Conhecer o que nós estamos aqui fazendo hoje, domingo, todos aqui reunidos. Conhecer um pouco. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Ajudar. Então, muitas vezes a gente encarna aqui para ajudar o próximo, para ajudar um familiar. Encarna em uma família que você é essencial para aquela família. Você tem uma missão dentro daquela família. E melhorar as suas instituições, ou seja, progresso. Melhorar aqui no sentido do progresso. O progresso não para. O Espiritismo nos mostra isso. O progresso ele não para. Ele é lento? Não, ele é compatível com a elevação daqueles que habitam o planeta, no nosso caso a Terra. E a Terra está em constante progresso, em constante melhora, que é o que eles estão respondendo aqui. E continua, mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, ou seja, meus irmãos, o que é depurar? É o que nós estamos buscando aqui. Uns vão mais rápido, outros demoram mais, outros terão que voltar. A depuração é isso. O que é ser depurar? É uma limpeza. É você começar a extirpar o orgulho, o ódio, a vingança, que não é fácil, a maledicência. É nós buscarmos depurar a alma, aliviar a alma. E não tem outro caminho que não seja qual? Com a prática do amor, com a prática do bem. Não é possível eu buscar essa depuração se eu não seguir os ensinamentos do Cristo. A palavra depuração aqui ela é muito complexa. Ela dá um norte de vida para a gente. Eu quero me depurar. Em que sentido? Buscar a minha melhora. É isso. Aí na questão 132 do Livro dos Espíritos, que já foi objeto de estudo aqui, o que se perguntou? Qual o objetivo da encarnação? E lá fala, chegar à perfeição. Questão 132. Qual é o objetivo? Porque o Livro dos Espíritos ele é todo metodológico, né? Kardec tinha uma metodologia muito racional, você não encontra contradição. Então, quando você vai na questão 132, é isso. O objetivo da encarnação, primeiro, agradecermos por estarmos aqui. Segundo, buscar a nossa melhora. Ah, mas eu vou passar essa encarnação inútil, ficar à toa, sem fazer nada. O que se planta, vai se colher. Se você planta preguiça, se você planta essa inutilidade por vontade própria, Deus não vai te castigar. É o que eles nos mostram. Só que você vai prolongar o sofrimento. Porque todos nós estamos aptos ao trabalho. Seja ele o trabalho em busca do salário, o trabalho na escola, o trabalho aqui na casa espírita. Não é só o trabalho para ter o salário. É o trabalho que nós praticamos no dia a dia. Que nós vamos movimentando o nosso corpo, nós vamos movimentando a nossa alma, a nossa inteligência se desenvolve dessa forma. Finalizando, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Olha que importante, cada um tem a sua missão neste mundo. Cada um de nós. Meu vizinho não é mais importante. Eu não sou ninguém. Cada um de nós, temos que olhar para dentro de nós. Cada um tem a sua missão neste mundo. Porque cada um pode ser útil em algum sentido. É muito consolador isso. Quando a gente lê isso aqui, que cada um de nós temos a nossa missão, isso nos dá uma força. Você fala, nossa, eu tenho uma importância? Sim, mas não é a importância do egocentrismo. É aquela importância para ti, para você. Quando você olha para dentro de si e fala, eu sou útil, eu sou parte da criação, eu vou chegar à perfeição. E para chegar à perfeição estou hoje encarnado. Acordar todos os dias e agradecer a Deus. De poder respirar, de poder ter uma casa, o alimento. É isso que o Espiritismo vem nos mostrar. A busca da nossa melhora, da nossa utilidade moral.
O que eu faço de útil? Eu estou sendo útil? Estou sendo inútil? Eu tenho a minha missão. Isso é importante. Todos nós temos as nossas missões íntimas, particulares. Vamos encerrando por aqui. Desejar a todos uma boa tarde, uma boa semana e que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Boa tarde, meus irmãos. Estou falando, tá? Que Jesus nos abençoe nessa caminhada longa, né, que nós temos aí pela frente. Hoje nós vamos falar do capítulo 10, continuidade, bem-aventurado os misericordiosos. Os itens 11, 12 e 13, com o tema Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Às vezes, né, a gente se depara com alguns percursos no meio de nossas caminhadas e a gente não entende o motivo pelo qual nós estamos passando pelaquele problema, pelaquele obstáculo. E aí nós recorremos a Jesus, pedindo a Ele que nos oriente, que nos dê a responsabilidade de descobrir o motivo. E esse percurso que nós passamos nos faz muito lembrar dessas duas passagens que nós vamos falar agora, que uma está em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 1 e 2, e em João, no capítulo 8, versículo de 3 a 11. A primeira passagem, ela nos fala, não julgueis, pois para não serdes julgado. Porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgado, e com a medida em que medirdes, vos medirão também a vós. O tema julgamento, ele é muito difícil para a gente, né? Quando eu me peguei com esse tema, eu fiquei pensando, a gente julga tanto, né? Tem tanta a mania, está incítrico em nós, dentro de nós, esse poder de querer julgar, de acharmos que nós somos doutores da lei para julgar. E na maioria das vezes, nós julgamos muito mais o nosso irmão do que a nós mesmos. E a próxima passagem, que é da mulher, que ia ser apedrejada, foi na época de Moisés. Para você ver quantos anos tem isso, e até hoje, infelizmente, nós conseguimos fazer isso. A passagem, ela fala o seguinte: então lhe trouxe os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério. E se puseram no meio e lhe disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E na lei de Moisés, Moisés disse que era para apedrejar. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam-lhe os judeus, tentando ali ver o que Jesus ia fazer, né? Qual seria a opinião de Jesus. E Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. E com eles perseveraram em fazer-lhes perguntas. Ergueu Jesus e disse: aquele entre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E ali foi saindo um por um, dos velhos aos mais novos. Quando Jesus retornou o olhar para cima, viu só a mulher. E perguntou à mulher: mulher,
cadê os que estavam aqui a te julgar? E ela respondeu para ele, não ficou nenhum, Senhor. E então respondeu a mulher, não será eu também a te julgar. Vá e não peques mais. E vendo isso, eu estava pensando sobre o julgamento. E eu me coloquei nesse lugar, porque a gente julga, infelizmente, nós temos o hábito de julgar mesmo. Mas nós julgamos sempre o nosso dia a dia, o nosso irmão, no trabalho, ao chefe. Qualquer hora, em qualquer lugar, nós estamos julgando. Faz parte de nós. E eu fiquei pensando, falei, gente, mas por que a gente julga tanto? Se nós estamos aqui para melhorar, por que nós não conseguimos melhorar essa nossa parte? E eu fui, então, nas literaturas espírita, em alguns livros, para mim ali poder saber e poder falar. Que eu falei, gente, porque eu me senti também no lugar, eu me ponho no lugar. Porque julgar é muito cruel e a gente não pensa nisso. Então eu resolvi pesquisar e encontrei no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, do Divaldo, com a mentora dele, né, que é Joana de Ângeles. No capítulo 12 desse livro, Joana de Ângeles fala sobre o julgamento. Ele é muito grande, é um capítulo bem extenso. Eu peguei alguns parágrafos porque eu acho necessário, como foi ali na hora, necessário para me entender o porquê que a gente tem a mania de julgar. E Joana de Ângeles nos fala, toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz. Aqui eu já fiquei até com medo, porque é algo que está dentro de nós. Nós julgamos a pessoa, nós julgamos ao nosso irmão com aquilo que nós temos dentro de nós. É essa sombra que nós carregamos, é que nós levamos ao nosso irmão. E isso é muito triste. E aí ela continua. A delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda, em razão de inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato, quase sempre perverso, de medir a conduta de outrem com recursos nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade. Analisá-lo é devassar o inconsciente daquele que se atribuiu o direito de penetrar na problemática de outrem, embora ignore causas difíceis de serem identificadas. Na maioria das vezes, Joana diz aqui para nós, o que ela nos faz entender, é que nós julgamos algo que está dentro de nós. É o que nós somos, nós passamos cruelmente para o outro. Nós chamamos a atenção do outro. Não que o julgamento não possa ser feito. O julgamento possa ser feito e ele tem seu valor. Mas ele não precisa ser cruel. Ele não precisa machucar o nosso irmão. Ele não precisa ir além da expectativa daquilo, porque aquele que está sendo julgado, ele é ser humano igual a nós. Ele erra também. Ele erra como nós erramos. Nós não queremos ver os nossos erros. É muito mais fácil. Foi difícil entender isso aqui. Ver os erros dos outros do que a nós. Às vezes nós não sabemos o que ele está passando para ele ter feito aquilo. Mas nós vamos julgar. É bom julgar. Vai ser melhor para fulano de tal. Eu vou ficar melhor na história. Sempre, na maioria das vezes, o julgamento é cruel. Mediante mecanismo automático da liberação das cargas de culpa e medo,
retida no inconsciente, o julgador escusa-se desvelar as imperfeições morais que possui. E aí ela vem falando muita coisa, o capítulo, como eu disse, é muito grande. Aí aqui num trecho também muito bom que eu achei, ela fala assim: examina-se a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, sem dúvida. Não é crime nós comentarmos sobre o delito do outro, mas sim julgar, sem saber o porquê. Mas não perdeu a qualidade de ser humano, requerendo dignidade e misericórdia, por mais hediondo que haja sido o seu crime, a fim de não equipararem em rudez e primitivismo os seus julgadores. O julgamento, porém, que é insensato, arbitrário e costumês, decorre da inferioridade de quem o julga, que apenas vê a própria imagem e a odeia. E é difícil, como disse a Ana Cristina semana passada, se nós tivéssemos, né, o espelho, se nós olhássemos para o espelho e saíssemos de lá e julgássemos aquela pessoa que estava no espelho, nós íamos ver também os nossos defeitos e tentar melhorar. Há muito tempo atrás, a minha mãe operou de catarata e ela me falou uma coisa que na época não me chamou muita atenção, não. Ela chegou para mim e falou assim: filha, eu operei e eu fui olhar no espelho como eu estou velha, como eu me enxerguei bem. Naquela época, eu achei normal ela falar isso, ri da cara dela. E lendo sobre o julgamento, eu fui pensar, quem dera se todos nós fizéssemos essa operação de catarata interiormente, para olharmos para nós com as vistas cristalinas, enxergando, sim, nós e não ao próximo. E existe uma história muito conhecida nossa sobre um casal que mudou de casa e toda manhã a esposa levantava para fazer o café do seu marido e ali eles tomavam o café junto, ele ia para o serviço e o dia continuava. E quando eles mudaram para lá, no dia seguinte, ela falou para o marido dela: meu amor, dá uma olhada lá para a vizinha, que coisa estranha. Ela pendura roupa suja. Olha que horror. Ele olhou e falou: realmente, ela pendura roupa suja. Foi embora trabalhar. No outro dia, a mesma coisa. Meu amor, eu estou muito implicada com isso. Como que ela pendura roupa suja no varal? Realmente, é roupa suja. Mas no terceiro dia, o esposo levantou primeiro que a esposa. A esposa chegou na cozinha, com o café, fez o café, tomando café, olhou pela janela da cozinha, falou: meu amor, olha que milagre. A nossa vizinha hoje colocou roupa limpa no varal. E ele respondeu para ela: não, meu amor, eu levantei mais cedo e limpei a nossa vidraça. Nossa janela que estava suja, e não a roupa da vizinha. Quer dizer, gente, como é fácil criticar, como é fácil julgar o outro e a nós não. E aí eu continuei, porque eu não estava ainda certa sobre o julgamento. Porque eu falei: não, mas a gente julga, às vezes a gente julga por necessário. Realmente é necessário, muitas vezes, a gente julgar. E eu fui também no livro, deixa eu ver se eu acho, Quem é o Cristo, de Raul Teixeira, sobre o espírito de Francisco de Paula. E Raul Teixeira, e o espírito, né? Francisco de Paula nos diz assim: como tem sido difícil encontrar indivíduos ocupados com os seus compromissos, sem se perturbar com os compromissos dos outros. Como é fácil encontrar almas mais preocupadas com a vida alheia do que com a sua própria. Olha quanto tempo
nós vemos tendo na literatura, na psicologia, tentar mudar, eles tentando nos mudar, tentando nos fazer, nos mostrando ali que como é triste o julgamento. Mas nós continuamos sim. E na Joana de Ângeles, aqui no finalzinho do capítulo dela, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Diante dos julgamentos direcionados pelos sentimentos servis e dos julgadores sistemáticos, considere-se, pois, com cuidado, a severa advertência do homem de Nazaré. Hipócritas, tirai primeiro a trave dos vossos olhos, e depois, então, vedes como os poderei tirar o argueiro do olho do seu irmão. Será quando Jesus, falando numa das passagens de Jesus, será que ainda nós continuamos, igual ele falou, sobre os túmulos, que nós somos túmulos caiados por fora e podre por dentro? Será até quando nós vamos continuar assim, julgando, julgando e julgando cada vez mais? A doutrina espírita, ela nos mostra tanta maneira de nos melhorar. E aqui Joana de Ângeles nos diz que só nós próprios podemos mudar esse sentimento, com a tão conhecida nossa reforma íntima. Que às vezes parece tão fácil chegar aqui e falar, eu vou fazer a reforma íntima. Lógico que nós não vamos mudar de um dia para o outro, jamais nós vamos conseguir isso. Mas, se nós seguirmos realmente as palavras de Jesus, seguirmos o que Jesus nos mostra, nós vamos conseguir mudar. E tem muitas coisas que nos ensinam a mudar esse julgamento. Existe uma história também conhecida nossa também e minha, que fala sobre as 3 peneiras, muito dita aqui também no Semeador. Que Sócrates estava lendo um livro e um dos seus discípulos, e um dos sábios, chegou e falou, irmão, eu tenho uma coisa para te contar sobre seu amigo. E aí Sócrates virou para ele e falou, tudo bem, mas primeiro vamos passar pelas 3 peneiras. Ele perguntou para ele, 3 peneiras? Que 3 peneiras são essas? Ele falou, a primeira peneira é a da verdade. O que você quer contar sobre meu amigo é verídico? É um fato verdadeiro? E aí o sábio falou, não. Só ouvi os outros falarem. Ele falou, então vamos passar pela segunda peneira, que é a bondade. Essa notícia, ela vai trazer benefício a mim? Ela vai trazer benefício a você e ao meu amigo? Ele parou e pensou, falou, não, acho que não. Nem a ele e nem a você. Falou, então vamos passar pela terceira peneira, que é a utilidade. Ela é útil, ela vai ajudar a mim crescer e ao meu próximo, ao meu amigo a crescer, ela vai melhorar nossas vidas em alguma maneira, vai ser boa para o mundo? Ele abaixou a cabeça e falou, não. E aí ele respondeu, então esqueça. Que sejamos terminal de qualquer fofoca, que quando algo chegar a nós, que nós podemos passar por essas 3 peneiras e ali ver se vai fazer, se vai ter alguma utilidade. Se não, é melhor a fofoca morrer ali, que ela será uma grande fofoca, né? E cada vez nós podemos tentar melhorar mais, julgar, olhar primeiro para nós, para depois descobrir e julgar o nosso irmão.
Segundo a análise da psicologia, essa sombra que temos dentro de nós é o tão chamado orgulho. Nós não conseguimos tirar ainda esse orgulho de dentro de nós, que pelos psicólogos eles chamam de ego, de self, né? Essa sombra, e ali fica difícil a gente mudar. Às vezes uns tentam fazer terapia, tentam mudar, e nós vamos conseguir, com certeza. Um dia nós vamos conseguir com a nossa reforma íntima. E no livro, na Revista Espírita, de 1863, tem uma dissertação também muito bonita de um espírito chamado François Nicolas Madeleine. Em janeiro, ela escreveu a primeira homilia dela, e foi: sede severos convosco, indulgente com os vossos irmãos. E isso parece para nós que é o contrário, né? Nós somos severos com os nossos irmãos e indulgente conosco. E aqui ela conta uma história de um corcunda. E ela fala: um espirituoso corcunda da antiguidade dizia que os homens de seu tempo levavam um duplo alforge. Alforge é aquela mala, é uma bolsa que a gente carrega uma parte na frente e a outra atrás, cujo bolso de trás continha seus defeitos e imperfeições, ao passo que o bolso da frente recebia todos os defeitos de outrem. Quer dizer, ali a gente já vê que ele é corcunda porque os defeitos dos outros estavam na frente. E o nosso é carregado atrás. E desde olha quando que esse espírito falou, nós não conseguimos mudar ainda essa bolsa. Nós não conseguimos passar os nossos defeitos para frente e deixar os defeitos de nossos irmãos para trás. Então, meus irmãos, que sejamos mais amáveis e menos cruéis com os nossos irmãos. Que possamos saber se realmente, e nisso eu estou me incluindo, porque eu também julgo, e tentar julgar menos, ou apenas nos julgarmos para depois julgarmos os outros. Ver se realmente é preciso ser tão cruel com o nosso amigo, com o nosso irmão. E para finalizar, aqui Kardec nos fala o seguinte: a censura da conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujo ato criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso. Jesus era enérgico, né? Era sim, sim, não, não. Mas dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que julga. Então, meus irmãos, vamos tentar, antes de julgar, seja quem for, ver se nós estamos aptos a isso, a julgar o outro. Vamos tentar nos julgar primeiro, para depois julgarmos o nosso irmão. E que possamos, a partir de hoje, tentar carregar essa bolsa com os nossos defeitos na frente, aos olhos de nossos umbigo, né? Porque atrás realmente é muito mais fácil, ele vai ficar muito mais leve. E que Jesus nos abençoe. Fiquem em paz.
Bem, nós chegamos ao final da nossa reunião. Os passistas podem se dirigir à sala de passe. Fabiana vai fazer a prece final e a fluidificação das águas. E depois da prece, quem quiser tomar o passe também pode se dirigir por essa lateral aqui. Nós agradecemos a presença de todos vocês, desejando uma ótima tarde, uma ótima semana e até o próximo domingo. Então vamos todos nós pensar em Jesus, lembrar da sua estada aqui entre nós, com tanto amor e seriedade, o convite que sempre nos fez a olharmos para nós, chamando-nos a essa evolução, a estarmos junto a Deus, Pai, pela nossa transformação. Que nesse instante, Senhor, possamos perceber as vibrações que vêm do alto, que o Senhor fluidifique estas águas, magnetizando-as, transformando-as na medicação necessária, seja as nossas dores do corpo, as nossas dores da alma, nos preparando para o tratamento espiritual através do passe. E assim, convidamos a todos que juntos oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e que seja uma semana abençoada. Em nome de Deus, Pai. Assim seja.